Você não veio aqui sem motivo. Deus te trouxe para ouvir esta mensagem. Você não chegou até esta mensagem por acaso. Quando Deus decide falar com alguém, Ele cria caminhos que nenhum ser humano seria capaz de prever. E se esta palavra alcançou você exatamente agora, existe um propósito maior que está sendo revelado. Hoje, você será conduzido por compreensões espirituais profundas, iluminadas pela força dos apóstolos e pela sabedoria de santos que atravessaram séculos deixando sinais claros de que o céu sempre se move quando a terra clama. O que você verá neste vídeo não é apenas um conteúdo devocional, mas um chamado direto para despertar, reconhecer a rota que Deus está ajustando em sua vida e perceber como sinais que antes pareciam dispersos começam a formar um desenho perfeito. Nos próximos minutos você ouvirá sobre o sinal que você não percebeu, mas que já estava anunciando uma mudança espiritual em seu caminho. Você descobrirá como São Bento protege contra forças que tentam confundir sua mente, como Santa Rita intervém quando portas humanas se fecham, como Santo Expedito age quando o tempo se torna urgente, e como os apóstolos Pedro e João revelam as atitudes que abrem acesso à direção divina em momentos de incerteza. Ao longo do vídeo, você será guiado a reconhecer por que Deus trouxe você até aqui e por que ignorar esta mensagem pode significar perder exatamente aquilo que você vem pedindo em silêncio. Prepare-se para uma jornada que une revelação, história sagrada, experiências de fé e a força invisível dos que caminham com Deus. O que está prestes a ser dito tem peso espiritual e poderá reacender algo em você que não pode mais permanecer adormecido. Esta introdução é apenas a porta. O que vem a seguir é a confirmação que seu coração buscava. Há momentos em que a voz de Deus chega até nós de maneiras que não imaginávamos. Muitos acreditam que o chamado divino sempre surge envolto em sinais extraordinários, porém a história sagrada revela o contrário. Deus costuma mover-se na simplicidade, no inesperado, no instante em que o coração está mais vulnerável. Quando Samuel ouviu seu nome pela primeira vez, não houve trovões, não houve luzes no céu, apenas uma voz suave ecoando na noite, interrompendo o comum para iniciar o incomum. Quando Pedro foi chamado à beira do mar, não houve discursos elaborados. Houve apenas um convite direto capaz de alterar o rumo de um homem destinado à rotina de suas redes. Esses chamados não ocorreram porque os personagens estavam prontos, mas porque precisavam ser despertados. Da mesma forma, este momento em que você escuta esta mensagem não surge por acaso. Existe um ponto preciso na caminhada espiritual em que Deus decide intervir, e essa intervenção raramente coincide com a nossa agenda. Ela acontece quando estamos distraídos, acreditando que tudo segue igual, quando começamos a desistir de esperar respostas. E é exatamente por isso que esta mensagem se torna tão crucial. Se você foi alcançado agora, significa que algo em seu interior começou a mover-se, mesmo antes de você perceber. Deus age assim. Ele estabelece conexões pequenas, mas carregadas da semente de transformações profundas. Os santos compreenderam esse princípio. Santo Agostinho afirmava que Deus nos chama mesmo quando nossa mente tenta ignorar o sinal. São Bento reconhecia que a verdadeira mudança começa no instante em que aceitamos ouvir o que resistimos a compreender. Santa Rita mostrava que o impossível só se aproxima da solução quando temos coragem de parar e acolher aquilo que o céu está oferecendo. O chamado de Deus sempre envolve uma ruptura interior, uma abertura delicada e decisiva que nos leva a reconhecer que a vida já não pode continuar conduzida da mesma forma. O que está sendo revelado a você neste capítulo é simples e poderoso. Se esta mensagem encontrou seu caminho, significa que Deus está removendo aquilo que obscurecia sua clareza espiritual. Significa que você está entrando em um período onde respostas começam a surgir de maneiras inesperadas e profundas. Significa também que Ele deseja ajustar sua visão, fortalecer sua fé e reacender a coragem que os apóstolos demonstraram nas horas mais difíceis. Existe um chamado direcionado ao seu espírito, e este chamado
Pede atenção, profundidade e disposição para seguir adiante com determinação e consciência espiritual. Ao reconhecer isso, você dá o primeiro passo rumo ao que será revelado no próximo capítulo, onde a mudança se torna palpável e a ação divina começa a ganhar forma concreta dentro da sua história. Cada movimento do céu é preciso, e agora você foi posicionado para perceber o que antes passava despercebido. Há momentos em que a vida parece seguir um ritmo previsível, como se cada dia simplesmente repetisse o anterior, e é justamente nessa sensação de continuidade que Deus, de maneira silenciosa, inicia uma reorientação profunda. A mudança divina raramente se apresenta de forma abrupta ou evidente aos olhos comuns. Ela começa como um incômodo leve, uma percepção diferente, uma luz que antes não estava ali. Muitas vezes, essa luz surge através de palavras inesperadas, encontros não planejados ou mensagens que chegam exatamente no instante necessário. Essa é a marca da intervenção do céu, a precisão absoluta em alcançar alguém no momento exato em que a alma está pronta para perceber o que antes não conseguia. Quando essa mudança inicia, nada permanece igual. Deus não altera caminhos para manter a estagnação, mas para conduzir você a um propósito mais alto, preparado com delicadeza e intenção espiritual. Os apóstolos viveram isso claramente. Pedro acreditava conhecer seu destino até ser chamado para deixar as redes. Aquele convite redefiniu sua identidade. Paulo encontrou transformação profunda no caminho de Damasco, sendo levantado com nova missão. João assumiu papéis que não imaginava, moldado pela fé e entrega. Em todos esses casos, a mudança de rota não foi interrupção, mas despertar. Deus não destrói caminhos, Ele revela caminhos melhores e mais alinhados. Os santos também testemunharam isso. São Francisco acreditava ter seu sentido, até ouvir o chamado que o levou à reconstrução espiritual de si mesmo e de muitos. Santa Teresa d'Ávila descobriu que toda resistência interior se dissolve quando Deus decide tomar o controle. Santo Expedito transforma hesitações em decisões rápidas e necessárias, guiando aqueles que o invocam a agir com clareza. Todos viveram intervenções que mostravam que a mudança não era acaso, mas direção divina. Neste momento, essa mesma dinâmica se aproxima de você. Quando Deus muda a rota de alguém, Ele não pede preparação prévia, mas disponibilidade interior. Ele não solicita provas de mérito, mas um coração disposto a ouvir. Se esta mensagem chegou até você agora, algo em sua caminhada está prestes a ser realinhado. Existe uma direção nova sendo anunciada, e ao reconhecê-la, você se posiciona como alguém que aceita caminhar com consciência, propósito e fé. A mudança não está distante, ela já começou, e no próximo capítulo, você verá como o céu utiliza sinais discretos, porém decisivos, para confirmar a trajetória que se abre. Quando a vida alcança um ponto de inflexão, muitos acreditam que a mudança acontece apenas por força pessoal, mas a história espiritual revela outro padrão. Nos momentos em que a alma se aproxima de um território novo, Deus permite que figuras espirituais se manifestem de forma sutil e transformadora. Essa manifestação não precisa ser extraordinária para ser real. Ela ocorre nas intuições que surgem do nada, nas palavras que chegam quando a mente está cansada, na coragem inesperada que brota em situações antes insuportáveis. Os santos tornaram-se faróis que se acendem quando a estrada parece perder forma. São Bento é exemplo profundo disso. Sua vida foi marcada por ataques espirituais contra seu propósito, mas cada dificuldade fortalecia sua fé. A cruz e o sinal de Cristo eram proteção e clareza. Sua presença espiritual intensifica-se em momentos de confusão, abrindo caminhos onde antes havia incerteza. Santa Rita surge como intercessora quando todas as portas se fecham. Sua história prova que Deus não se curva às limitações humanas. Quando ela enfrentou o impossível, a graça rompeu barreiras que pareciam intransponíveis. Essa intervenção também alcança aqueles que se sentem paralisados pela vida.
Santo Expedito representa a urgência espiritual que surge quando hesitamos diante de decisões importantes. Ele age quando o coração oscila entre confiar ou recuar. Sua presença dá firmeza imediata, clareza rápida e disposição para agir sem permitir que a dúvida destrua o que Deus está preparando em silêncio. São Francisco de Assis também se revela como sinal nas viradas da vida. Sua trajetória mostra que transformação exige coragem para abandonar estruturas antigas e abraçar a simplicidade que revela profundidade espiritual. Ele inspira desprendimento e leveza para caminhar rumo ao essencial. Os apóstolos igualmente iluminam essa travessia. Pedro simboliza o impulso de sair do barco, mesmo com ventos contrários. João representa a fidelidade que permanece firme quando tudo ao redor ameaça ruir. Esses homens ecoam na vida de quem enfrenta encruzilhadas espirituais complexas. Eles demonstram que Deus se move precisamente quando a história humana atinge limites. A aproximação dos santos e apóstolos não substitui a ação divina, mas a confirma. Ela reforça que a mudança que se aproxima não é fruto de acaso, mas de condução superior, cuidadosa e intencional. Se esta mensagem desperta algo em você, considere que essa manifestação espiritual talvez já esteja acontecendo. A proximidade dos santos é indicativo de que o céu age com precisão para orientar sua caminhada. No próximo capítulo, você verá como essa intervenção se conecta a sinais discretos que revelam um plano maior. Quando Deus decide intervir na vida de alguém, Ele raramente utiliza o caminho mais óbvio. Prefere tecer movimentos tão sutis que parecem coincidências. Porém, quando vistos com sensibilidade espiritual, esses acontecimentos revelam um fio invisível que conduz tudo com precisão absoluta. Esse fenômeno é a sincronicidade divina. A sincronicidade não nasce do acaso, mas do alinhamento entre o momento certo, a circunstância exata e o coração disposto. Muitos não reconhecem esse mistério porque esperam manifestações grandiosas, mas Deus trabalha na delicadeza do cotidiano. Ele cria despertares em situações aparentemente comuns. A Bíblia confirma esse movimento. Moisés encontrou a sarça ardente enquanto cuidava do rebanho. Eliseu recebeu o chamado no campo. Amós era um simples pastor, antes de ser levantado profeta. Nada parecia extraordinário até que o extraordinário se revelou no comum. Deus não cria espetáculos. Deus cria consciência. Ele posiciona a pessoa certa, coloca a palavra certa, estabelece o encontro necessário. Também faz mensagens chegarem no momento exato em que alguém se sente perdido ou cansado. Os santos compreenderam isso. Santa Teresinha dizia que Deus fala nos detalhes. São Padre Pio afirmava que nada é engano quando há entrega. Ele mesmo testemunhou episódios em que pessoas encontraram caminhos improváveis, guiadas por sinais compreendidos apenas depois. Santo Antônio não apenas recuperava o que era perdido, mas devolvia à alma aquilo que ela havia deixado escapar: coragem, direção, discernimento. Isso acontece quando há alinhamento. Os apóstolos também viveram a sincronicidade divina. Pedro encontrou Jesus no momento em que suas redes estavam vazias, mostrando que a intervenção divina chega quando o esforço humano falha. João recebeu sua missão ao permanecer aos pés da cruz. Paulo teve a vida transformada no caminho que parecia apenas rotineiro. A sincronicidade não altera só eventos, altera destinos. Se esta mensagem chegou até você, talvez você esteja vivendo esse mesmo tipo de alinhamento. Nada do que você sente ou percebe é aleatório. Cada detalhe revela uma preparação profunda e silenciosa feita por Deus em seu interior. No próximo capítulo, você ouvirá uma história capaz de iluminar esse mistério, permitindo que seu coração reconheça como Deus revela novos caminhos, através de sinais que se tornam impossíveis de ignorar quando a alma finalmente desperta para o que o céu está realizando. A compreensão espiritual se torna clara quando encontramos histórias que traduzem o modo como Deus age. Há relatos preservados por séculos, porque contêm um padrão divino que se repete em cada pessoa que se permite ouvir. A história que você receberá agora não entretém.
mas ilumina profundamente. Ela funciona como chave, pois a verdade que carrega pode destravar algo em seu interior e revelar um caminho que talvez você tenha ignorado. Conta-se que um homem chamado Elias vivia uma fase de completa desorientação. Trabalhava incansavelmente, mas nada prosperava e todas as tentativas pareciam fracassar. Um dia, caminhando pelos arredores de sua vila, encontrou um monge idoso sentado à sombra de uma oliveira. Sentiu que deveria parar. O monge levantou o olhar e disse que o estava esperando, embora nunca tivessem se visto. Elias, confuso, perguntou como isso seria possível. O monge respondeu com serenidade. Ele afirmou que Deus havia mostrado que Elias estava prestes a perder o propósito, porque insistia em seguir pelas próprias forças, ignorando sinais enviados há muito. O monge explicou que grandes homens de fé passaram por desalinhamentos semelhantes. São Francisco enfrentou inquietações antes de compreender sua missão. Santa Rita viveu incompreensões até que Deus revelou o milagre que transformaria sua vida. São Bento resistiu a pressões antes de construir a obra que marcaria gerações. Os apóstolos também caminharam entre dúvidas, até reconhecer que o chamado que recebiam não era para um dia, mas para toda a vida. O monge pediu a Elias que fechasse os olhos e escutasse. Ao obedecer, Elias sentiu seu coração pulsar de forma diferente. Não era ansiedade, nem medo, mas clareza. O monge explicou que essa mudança interior era o primeiro sinal de que Deus estava ajustando a rota e preparando novo entendimento. Ele disse que quando o céu decide intervir, Deus primeiro muda a percepção antes de mudar as circunstâncias. A transformação externa sempre começa com um movimento silencioso dentro da alma. Ao abrir os olhos, Elias sentiu leveza, como se enxergasse o que antes estava escondido por sua própria dificuldade. A história termina com uma frase marcante. A estrada que Deus prepara nunca começa no chão à sua frente, mas dentro do seu espírito. Elias voltou para casa sem todas as respostas, mas com certeza profunda. Era hora de parar de lutar sozinho e permitir que Deus conduzisse seus próximos passos. Essa decisão transformou sua jornada porque abriu espaço para que o plano divino se manifestasse com clareza. Se esta história despertou algo em você, talvez o mesmo movimento esteja acontecendo. No próximo capítulo, você receberá a palavra central que Deus deseja entregar hoje. É essa palavra que dará sentido a tudo que foi revelado até aqui e permitirá que você compreenda o que realmente está sendo movido no mundo espiritual em sua vida. Há momentos em que toda a caminhada converge para um único ponto, e é esse ponto que você está prestes a alcançar. Esse ponto é marcado por uma palavra que não pertence ao narrador, mas à própria vontade de Deus. Quando o coração atinge o estado necessário, a mensagem deixa de ser conforto e se torna direção. A palavra que chega agora não vem para agradar, mas para despertar sua consciência espiritual. Ela não vem para confirmar o que você já pensa, mas para iluminar o que você ainda não enxerga. É uma convocação espiritual. Se você chegou até aqui, significa que sua alma está pronta para receber aquilo que durante muito tempo você pediu em silêncio, mesmo sem saber como expressar. A palavra central é esta: Deus está reposicionando sua vida. Esse reposicionamento não corrige apenas erros, mas conduz você a um propósito que há muito tenta se manifestar. A intervenção divina não ocorre apenas quando tudo desaba, mas quando a alma demonstra sinais de esgotamento interior profundo. Foi assim com Elias quando pediu para desistir, com Jonas quando fugiu do chamado, com Pedro quando voltou às redes após a crucificação. Em todos esses casos, a palavra de Deus veio como reorientação, não castigo. Mostrou que o que parecia fracasso era transição preparada pelo céu. Essa palavra profética se aplica a você da mesma forma. O que parece estagnação é preparo. O que parece perda é redirecionamento. O que parece silêncio é estratégia divina. Deus está retirando você de rotas que não sustentam mais seu crescimento e conduzindo a caminhos onde você florescerá. É tempo de discernimento, de ouvir com atenção.
Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada dor, espera, frustração e oração sem resposta moldaram a maturidade espiritual necessária para que você reconhecesse esta palavra. Você está sendo preparado para algo maior do que imagina. Os santos sabiam disso. Santo Agostinho dizia que Deus nos molda pelas inquietações. São Bento ensinava que o discernimento nasce quando reconhecemos que Deus age antes mesmo de entendermos como. Santa Teresa afirmava que o coração precisa ser reconstruído para suportar o que Deus deseja entregar. Essa reconstrução é exatamente o que acontece em você. Não é fraqueza, é preparação. Os apóstolos viveram o mesmo padrão. Pedro enfrentou sua queda antes de liderar. João permaneceu aos pés da cruz para compreender a fidelidade. Paulo foi derrubado de sua força para enxergar com clareza espiritual. A palavra que Deus libera sobre sua vida segue essa mesma lógica. Você está sendo preparado para algo maior. Esta palavra não deve ser apenas ouvida, mas absorvida. É base para o que virá. No próximo capítulo, você compreenderá o segredo espiritual que transforma a revelação em força prática. Toda revelação permanece apenas entendimento até que a pessoa descubra o segredo que a transforma em força prática. Muitos percebem sinais, recebem direções, compreendem a mudança, mas não avançam porque desconhecem o princípio que sustenta a verdadeira transformação espiritual. O segredo não está no esforço isolado, nem no controle sobre o caminho, está em alinhar ação com direção. Deus não exige que você entenda o percurso, mas que dê o passo correspondente à palavra recebida. A força surge desse alinhamento, a união entre obediência e propósito. A Bíblia confirma esse padrão. Abraão tornou-se pai de uma promessa porque decidiu caminhar sem saber o destino. Moisés enfrentou Faraó porque se curvou diante da voz que o chamou na sarça. Josué atravessou o Jordão porque confiou que a água se abriria apenas depois do passo dado. A fé sempre ativa o caminho. Os santos conheciam esse mistério. São Bento ensinava que a disciplina espiritual é o terreno onde Deus planta mudanças profundas. A proteção divina se manifesta com mais clareza quando o coração permanece firme no que Deus ordenou. Santa Rita mantinha fidelidade em meio ao impossível e viu caminhos abrirem. São Francisco descobriu que desprendimento não é perda, mas libertação necessária para que Deus reconstrua o interior. Santo Expedito revelava que quando Deus indica urgência, o tempo de agir é agora. Todos mostraram que o segredo não é esperar passivamente, mas responder ao que o céu comunica. Os apóstolos viveram o mesmo princípio. Pedro caminhou sobre as águas porque decidiu sair do barco. João permaneceu até o fim porque compreendeu que fidelidade é força espiritual. Paulo transformou continentes porque converteu revelações em atos, viagens e renúncias. A força veio após o passo. Essa verdade se aplica a você. A palavra que chegou até sua vida não deve permanecer como reflexão. Ela pede resposta. O segredo que transforma a revelação em força está em agir a partir da clareza recebida. A ação não precisa ser grande, mas alinhada. Um passo correto muda destinos. Pode ser abandonar um padrão, iniciar algo novo, romper ciclos, reconstruir sua fé ou reassumir compromissos espirituais esquecidos. Quando você age, a rota divina se torna mais nítida. A força que parecia distante começa a se manifestar. A transformação antes impossível ganha forma real. No próximo capítulo, você verá como Deus abre portas específicas quando esse alinhamento acontece, conduzindo você a um território onde a providência divina se manifesta com intensidade crescente e contínua, ampliando sua visão e fortalecendo sua caminhada espiritual. Quando a alma entende a revelação e inicia o movimento correspondente, algo invisível se estabelece no mundo espiritual. Não é entusiasmo passageiro, mas mudança real. Nesse alinhamento, Deus abre portas antes inacessíveis. Não porque as negava, mas porque você ainda não tinha maturidade para atravessá-las. Essas portas não surgem por sorte ou coincidência.
São consequência direta de um coração que decidiu caminhar na direção do propósito. Quando a ação se alinha à vontade divina, o céu responde com precisão, criando oportunidades que nenhum esforço humano seria capaz de produzir por conta própria. A Bíblia ilustra isso. Josué viu Jericó cair após obedecer instruções incomuns. Pedro experimentou pesca milagrosa após lançar a rede no lugar indicado, apesar de tentativas fracassadas. Paulo encontrou aliados e portas missionárias após seguir a rota do Espírito, abandonando planos que pareciam melhores. Os santos também viveram esse movimento. Santa Catarina de Sena enfrentou resistências, mas sua fidelidade abriu portas que jamais se abririam naturalmente. São João Bosco viu caminhos surgirem quando se colocou completamente à disposição de Deus. Santa Teresa encontrou soluções inesperadas. Essas portas surgem no instante em que o interior se alinha ao propósito. A providência divina abre caminhos que exigem passos concretos, não apenas desejo. Os apóstolos atravessaram portas invisíveis, até que a fé se movimentasse. Pedro saiu da prisão guiado por um anjo porque aceitou seu papel. João recebeu revelações profundas porque permaneceu fiel até o fim. Paulo expandiu o evangelho além das fronteiras porque reconheceu sua missão maior. Essas portas não confirmam grandeza, mas obediência. Deus abre vias para quem decide caminhar conforme o que recebeu do céu. Essa dinâmica agora se aproxima de você. A porta que Deus prepara é concreta. Pode ser caminho profissional, decisão esclarecida, restauração antes impossível, rompimento necessário, oportunidade inesperada ou força interior renovada. A paz acompanha as portas que vêm de Deus. A evidência da porta divina está na paz, não na ausência de desafios. Se esta mensagem desperta movimento interior, considere a porta já destrancada. No próximo capítulo, você aprenderá a reconhecer essa abertura e caminhar sem medo, permitindo que a providência divina atue plenamente em sua vida. Reconhecer quando Deus abre uma porta é um dos maiores desafios espirituais, porque a intervenção divina não se impõe com barulho. Ela se revela com sobriedade, clareza e paz. Muitos esperam respostas grandiosas, mas Deus age com precisão silenciosa. A porta divina não cria confusão, cria direção. Ela não alimenta a ansiedade, mas produz segurança interior. Essa segurança não significa a ausência de riscos, mas presença de convicção. É essa convicção que permitirá você atravessar o que o céu coloca diante de si. A Bíblia demonstra isso claramente por meio de histórias transformadoras. Moisés percebeu que a porta estava aberta quando entendeu que não precisava mais fugir. Ana percebeu quando sua oração silenciosa produziu paz antes mesmo do milagre. Neemias viu a porta se abrir quando Deus moveu o coração do rei, algo impossível pelos meios humanos. O sinal não era externo, mas interior. Os santos também aprenderam a reconhecer essas aberturas. São Bento percebia a porta divina quando sua resistência interna desaparecia e surgia firmeza inesperada. Santa Rita identificava o movimento de Deus quando o que era impossível começava a apresentar pequenos sinais de mudança. São João Paulo II dizia que a porta divina se manifesta acompanhada de coragem que não nasce do ego, mas da confiança. Esses sinais interiores permitem discernir entre vontade pessoal e direção divina. Assim, a alma aprende a distinguir caminhos que parecem bons daqueles que realmente vêm de Deus. Os apóstolos também aprenderam esse discernimento. Pedro reconheceu a porta quando percebeu que o medo já não o dominava. João viu a porta quando compreendeu que estar próximo de Jesus trazia clareza, mesmo na escuridão. Paulo reconheceu a porta quando sentiu o Espírito impedir um caminho e abrir outro. Isso mostra que a porta divina não é escolhida, é reconhecida. Você também pode identificá-la. Ela se revela por sinais coerentes, oportunidades que se confirmam, paz que permanece, entendimento que cresce, força que renasce sem lógica humana. Esses elementos mostram que Deus iniciou o movimento. A hesitação começa a desaparecer e a confiança toma o espaço da dúvida. Caminhar sem medo não é ignorar riscos,
mas saber que Deus conduz cada etapa. Ao atravessar essa porta, você leva consigo propósito, não apenas esperança. Nada é aleatório. Cada detalhe faz parte do plano executado por Deus. A trajetória que se abre à sua frente pertence à construção divina, mesmo que você ainda não veja o todo. No próximo capítulo, você receberá a convocação final, um chamado, que une tudo o que foi revelado e prepara seu espírito para assumir a nova fase que Deus está formando dentro de você. Chegar até este ponto não foi apenas escutar, foi atravessar um processo espiritual. Cada capítulo abriu uma camada, cada revelação alinhou seu interior e cada entendimento preparou você para o que Deus realmente deseja realizar. Agora, tudo converge para um chamado claro e intransferível. A convocação final não busca emocionar, mas posicionar. Deus não conduz alguém por uma jornada de entendimento para criar expectativas vazias. Ele desperta identidade, propósito e direção. Esta convocação transforma tudo o que você ouviu em compromisso espiritual, fundamento para a nova fase. A Bíblia confirma esse padrão. Abraão recebeu direção e foi convocado a partir. Moisés testemunhou sinais antes de enfrentar o Egito. Jeremias foi preparado interiormente antes de ouvir sua missão. Os apóstolos viveram milagres até o momento definitivo em que foram enviados a continuar a obra. Todo ciclo divino termina com um chamado que inicia um novo. Esse mesmo padrão se manifesta agora. Deus treinou sua sensibilidade, organizou seu entendimento e ajustou seu espírito para que você estivesse apto. O chamado final é consequência natural do despertar iniciado pelo céu. Os santos viveram essa virada. São Francisco encontrou seu propósito quando ouviu que deveria reconstruir o que estava destruído. Santa Teresa assumiu sua missão ao entender que Deus a chamava para transformar o ambiente ao seu redor. Santo Expedito respondeu sem adiar para não perder o movimento divino. São Bento iniciou o legado que marcou séculos quando decidiu obedecer ao impulso interior plantado por Deus. O chamado chega como convite firme para avançar no que foi preparado. Agora você se encontra nesse mesmo ponto espiritual, diante de uma convocação que traz clareza e direção. A convocação final é esta: assuma a posição que Deus está entregando a você. Essa posição não é apenas externa, mas interior. Deus chama você para caminhar com consciência espiritual, agir com coragem, abandonar o que estagna sua força e abraçar a nova fase que já começou, mesmo sem vê-la por completo. A convocação é para despertar, decidir e alinhar sua vida ao propósito revelado. A porta foi aberta, os sinais dados, a clareza oferecida. Agora é o momento de responder. Não significa que tudo será simples, mas significa que tudo será conduzido. Deus não promete ausência de desafios, mas presença constante. Ao responder ao chamado, você se posiciona no centro do que Deus deseja realizar. Não se trata de perfeição, mas de disposição. Não se trata de controlar o futuro, mas de caminhar com confiança. Não se trata de esperar que tudo esteja pronto, mas de avançar sabendo que cada passo revelará o próximo. O que você ouviu até aqui não é apenas conteúdo. É alerta espiritual, orientação divina e convite para entrar na fase em que sua vida refletirá o propósito para o qual foi criada. O céu iniciou o movimento. Agora é sua vez de mover-se e permitir que Deus finalize a obra que já começou em sua história.